ルフィは海賊王になる男だ。 E a primeira pergunta é do Dalonese. Ele falou o seguinte: em um SBS sobre a sobrancelha do Sanji, o Oda menciona que se o planeta parasse de girar, ele seria engolido por ondas enormes. Acham que pode haver alguma ligação entre o poder de Imu e a órbita do planeta? Galera, pra quem não sabe, esse daqui é um dos SBS mais famosos do Oda, e ele aqui responde um leitor que pergunta por que a sobrancelha do Sanji é enrolada. Ele responde basicamente o seguinte: todos vivem em círculos, o Sol, a Lua e a Terra dão voltas. E se a Terra parasse de girar de repente? O planeta seria coberto por ondas gigantescas. Isso seria terrível, simplesmente reflita sobre o que eu disse. Cara, e essa resposta é muito interessante porque ele não só responde essa pergunta de maneira inteligente, como também deixa uma pitada de mistério nos faz se perguntar se essa resposta é realmente séria ou ele só tá brincando com a gente. Mas a gente já falou em vídeos anteriores, mas podemos reforçar aqui pra vocês que tudo em One Piece que se refere a fator de linhagem ou de certa forma algo científico misturado com algo místico envolve espirais. E o principal exemplo disso são as Akumas no Mi, que apresentam espirais desenhadas em torno da fruta inteira. E uma coisa muito interessante é que a simbologia das espirais se refere ao equilíbrio, tanto que se você jogar no Google o significado de equilíbrio, a primeira coisa que aparece é o símbolo do Yin Yang, que já se assemelha muito a espirais, mas você também consegue ver alguns outros símbolos que também se assemelham muito a espirais. O símbolo da espiral geralmente se refere ao equilíbrio, e em One Piece não parece ser diferente. As frutas Akumas no Mi, por se originarem do desejo das pessoas, que nem disse Vegapunk, podem ser a arma do reino antigo contra o governo mundial, o equilíbrio contra o caos. A gente tá pensando muito sobre isso ultimamente, a gente quer trazer um vídeo mais completo sobre isso, sobre o que significa a espiral no mundo de One Piece e como isso pode ter relação direta com o Reino Antigo e inclusive com a grande inundação do mundo de One Piece. Afinal, voltando a esse SBS, o Oda fala que se a Terra parasse de girar, ondas gigantescas cobririam o mundo, e isso é realmente verdade. Se o movimento de rotação da Terra parar abruptamente, a água dos mares volta para os polos pela inércia, e isso geraria tsunamis gigantescos de volta para os polos. Então sim, cara, o Oda pode estar dando um grande spoiler aqui em 1999 sobre como ele quer o final do mundo de One Piece. Mas nós ainda vamos discutir bastante nesse mesmo vídeo sobre isso, então sejam bem-vindos a mais um Supernovas Respondem, aquele quadro que a gente responde as perguntas que vocês nos mandaram lá no Instagram do canal, @canal Supernovas, e a gente selecionou bastante perguntas sobre o último capítulo porque tem diversas perguntas sem resposta. E nós queremos tentar dar a maior quantidade de respostas aqui, então já deixem um like se vocês gostam do nosso conteúdo e para apoiar a gente a continuar trazendo mais conteúdo sobre One Piece. E sem mais enrolação, vamos direto para a próxima pergunta. E o Gustavlog falou o seguinte: será que essa água toda terá por onde sair? Imagino que a destruição da Red Line seja inevitável, e eu concordo plenamente com você nessa sua última frase. A destruição da Red Line é quase canônica e a gente nem sabe se isso realmente vai acontecer. Todo mundo já considera um fato, e o Oda deixou isso bem claro há muito tempo. Porém, uma coisa que ele não deixou tão clara assim é como funciona a Mother Flame e como o oceano sobe de nível mesmo tendo um buraco no meio dele. E aqui a gente teoriza algumas coisas. A primeira delas é que esse buraco na verdade só afasta a água dos oceanos e deixa a ilha preservada lá no fundo, quase no centro da Terra. E essa é uma teoria que também vamos abordar mais futuramente, inclusive vamos voltar nela nesse mesmo vídeo, mas ela parece ser muito verdadeira. Não parece que o governo destrói ilhas inteiras, mas ele afunda ilhas inteiras e essas ilhas ficam presas para sempre no fundo dos oceanos. Talvez é por isso que Enies Lobby é construída em cima de um buraco como esse. Talvez Enies Lobby esteja escondendo justamente o reino antigo, que está no centro desse buraco, e para proteger a entrada da ilha, eles construíram Enies Lobby em cima dele, justamente para ninguém ter acesso ao reino antigo. Mas se o mais óbvio acontece e a Mother Flame realmente destrói ilhas inteiras e manda seus destroços pro fundo do oceano, pode ser justamente através desses buracos que a água vai escoar. Eles vão funcionar como grandes ralos quando a Red Line for finalmente destruída e os seus destroços mandados para o fundo do oceano também, a água pode escoar para esses buracos, tanto com de Enies Lobby, quanto de Lulusia, quanto de outros reinos que o governo mundial pode ter extinguido no passado usando o poder da Mother Flame. Então, na minha opinião, é isso que vai acontecer. Existem essas duas possibilidades e eu quero saber nos comentários o que vocês acham que é mais provável. Mas nós ainda vamos abordar bastante esse assunto no canal, podem ficar tranquilos. E a próxima pergunta é do Paz Brum. Ele falou o seguinte: opa, com o mundo de One Piece afundando, os trajes dos Tenryubito são trajes aquáticos e não espaciais como pensávamos? Cara, aqui podem ter duas
duas interpretações também. A primeira é exatamente o seu comentário. Isso pode ser sim, na verdade, trajes aquáticos e os Tenryubitos sabem da grande inundação e eles estão preparados para ela. Uma coisa que pode ser questionada é se os Tenryubitos têm acesso à informação que o mundo será destruído por água. Mas na verdade é muito claro que eles têm essa informação sim, até porque foi a pedido deles que a ponte de Tequila Wolf foi construída e pode ser justamente para prevenir uma inundação no futuro que eles construíram essa ponte, ou pelo menos iniciaram a construção dela. Então eles a princípio sabem sim da grande inundação que está por vir, e essa é uma tentativa deles estarem preparados quando ela chegar. Porém, o que eu acredito mais ainda é que esses capacetes realmente fazem com que eles não respirem o mesmo ar que as outras pessoas, porque isso realçaria a personalidade nojenta que o Oda faz questão de deixar claro na obra. Até a forma que ele desenha os Tenryubitos serve para mostrar a personalidade cruel deles. Então eu acredito que é mais nessa linha do que necessariamente um traje aquático, e ainda pode ser um traje espacial, porque ainda temos toda a mística da lua em One Piece. Mas o mais provável agora realmente é que seja um traje para separar eles das outras pessoas. E o Katemba falou o seguinte: vocês acham que seria possível alguns povos que pensamos estão extintos ainda existirem e viverem dentro da Red Line? Cara, é bem possível sim, mas eu não sei se dentro da Red Line. Aí seria uma coisa muito Attack on Titan para se pensar, mas eu acho que seria muito mais provável que eles ficassem no fundo do oceano, quase no centro da Terra, como eu mencionei anteriormente. A gente conhece o Oda e uma das principais características desse autor é não matar os seus personagens. E para ele matar um reino inteiro, teria que ser de uma forma muito marcante e não simplesmente em um capítulo ele destruir um reino inteiro porque ele achou conveniente. Eu acho muito mais provável que o Oda tenha apenas afundado o reino de Lulusia do que destruído essas pessoas. E na verdade toda essa narrativa é justamente para dar mais emoção e fazer com que a gente pense que o reino antigo, God Valley e Lulusia estão completamente extintos e destruídos. Porém, a verdade pode ser muito diferente disso. Imaginem as possibilidades absurdas de se pensar que na verdade todos os reinos que foram destruídos pelo governo mundial, entre aspas, no passado, estão na verdade preservados no fundo do oceano e só não conseguem voltar à superfície mesmo. E no dia que isso for revertido, possivelmente por Luffy, personagens como Shebeck vão voltar à superfície, cara. Imagina as repercussões disso na obra de One Piece. Eu acredito muito que essa possibilidade seja real, até porque o Oda não é um mangaka que costuma matar seus personagens com tanta frequência, e isso seria simplesmente absurdo de se ver. Imaginem a possibilidade do retorno de Shebeck pra obra. Talvez não como vilão final ou algo assim, mas talvez como um aliado, entre aspas, de Barba Negra, ou que Barba Negra possua o seu corpo, usando o poder de Gekko Moria, e assim consiga lutar contra Luffy usando dois piratas muito fortes do passado. Cara, isso seria surreal, e eu gostaria muito de ver isso acontecendo. Eu acho que isso traria uma nova perspectiva pra obra, e facilitaria muito o flashback do reino antigo, até porque nós teríamos acesso a essa ilha. Cara, eu não sei vocês, mas eu gosto muito dessa possibilidade, e eu acho que pode ser isso a resposta para sua pergunta, da possibilidade de algumas raças que pensamos estar extintas ainda estarem vivas. Não necessariamente dentro da Red Line, mas no fundo do mar de One Piece. E o Dr. Menezes falou o seguinte: estava pensando aqui também, o robô gigante só se ativa através das batidas do coração de Nika, e o robô gigante só se ativou quando Luffy despertou próximo a ele. Há 200 anos o robô também se ativou, então isso quer dizer que houve outro Nika além do Luffy e do original? Ou o original ainda poderia estar vivo pela cirurgia perene e o Luffy ter uma fruta modificada pelos fatores de linhagem? Cara, não é a primeira pessoa que menciona essa modificação da fruta de Luffy. Eu acredito que isso foi algum tema de algum vídeo de outro youtuber, eu não tenho certeza, porque a gente não costuma ver outros conteúdos na véspera de lançamento de capítulo pra gente ter nossa análise totalmente imparcial. Mas a sua pergunta realmente é muito interessante. Por que há 200 anos atrás o robô do século perdido se levantou e foi até Mary Joa, se na verdade não existia nenhum Joy Boy vivo? Ou pelo menos não existia na nossa perspectiva. Nós vamos tentar responder aqui com o que já temos no mangá de confirmado. Além do Joy Boy inicial, o outro Joy Boy mais antigo que nós temos referência possivelmente é o Wars, e é o seu chapéu de palha que está no tesouro sagrado de Mary Joa, na câmara fria que aparece no arco de Reverie. É dito por Moria que Wars bagunçou os oceanos até 800 anos atrás, quando ele deu o seu último suspiro. E é sempre bom lembrar que o Joy Boy é passado de geração em geração, então de vez em quando surge outro Joy Boy e aparentemente todos eles bagunçam os oceanos. O último que nós temos conhecimento foi o Roger. Então é muito provável que de tempos em tempos surja outro Joy Boy e esse propósito passe de geração em geração, e alguns desses outros Joy Boys tenham conseguido fazer com que o robô se
se movesse no passado. Outra alternativa a isso é, claro, a energia pode ter sido armazenada no robô por todo esse tempo e há 200 anos atrás ele apenas despertou com a energia residual que ele tinha no seu corpo. Mas é claro que essa teoria é muito difícil de acertar, até porque nós não sabemos nada sobre esse robô. A única informação que temos dele é que ele desperta com as batidas dos tambores da libertação e que ele foi construído durante o século perdido. São as únicas informações que temos sobre ele, então é bastante difícil teorizar. Mas essas são as duas opções que a gente pensa agora e a gente também quer saber as suas opiniões sobre isso. Comentem aí embaixo. E a próxima pergunta é do João V. Ele falou o seguinte: salve Supernova, salve mano. Primeiramente quero elogiar vocês que mesmo sendo um canal pequeno é o melhor canal de teorias de One Piece na minha opinião. Cara, muito obrigado, a gente fica muito feliz em ler isso. É claro que é bondade da sua parte, mas a gente gosta muito de ouvir vocês elogiando a gente. Faz o nosso trabalho aqui valer a pena. Indo para a minha pergunta, vocês acham que Joy Boy já sabia que o mundo ia afundar e será que isso tem alguma relação com a Arca Noah? Cara, sem sombra de dúvidas, pode ter certeza dessa sua pergunta. É impossível que Joy Boy não saiba que isso ia acontecer, até porque ele preparou tudo para esse momento. As pedras dos Poneglyphs são indestrutíveis até mesmo a passagem do tempo, e é quase 100% de certeza que foi ele que ordenou a construção dessas pedras. A construção da Arca Noah foi ordem dele, e com certeza a Arca Noah vai ser utilizada nesse fim do mundo. E sendo mais ousado aqui, se a nossa teoria também estiver certa sobre as ilhas estarem afundadas no fundo do mar e não destruídas, Laugh Tale também pode estar no fundo do oceano, e quando chegarmos lá com Luffy e sua tripulação, a gente vai entender exatamente o plano de Joy Boy pro mundo e todas as suas motivações para fazer o que ele fez. A gente falou sobre a possibilidade da Arca Noah ser usada para levar os tritões para a superfície na última análise de capítulos, mas reforço aqui, possivelmente é esse o propósito dessa construção: levar os tritões para a superfície quando a Red Line for destruída, até porque se isso não acontecer, os tritões serão completamente destruídos pelos destroços da Grande Muralha. Então eu acho que é exatamente isso que vai acontecer, e o Joy Boy sabia exatamente que o futuro seria dessa forma, e por isso ele fez todos esses preparativos. E a próxima pergunta é do Thomas Ed. Salve meus nobres! Com as revelações dos últimos capítulos, podemos dizer que o Oda também está se inspirando nas histórias bíblicas? Árvore do Conhecimento em Ohara, Árvore Adão, Arca Noah, Dilúvio. Será que veremos mais coisas assim? Seriam os Nephilims os bucaneiros? Mistura de anjos lunarianos com humanos? Cara, eu não sei há quanto tempo você acompanha o canal, mas nós já falamos disso bastante, e pra nós é uma das teorias mais certas de One Piece. O Oda com certeza tem suas inspirações muito profundas na Bíblia, e nós vemos isso não só nos detalhes mais claros como esses que você citou, mas até mesmo das formas mais discretas e sutis ele consegue colocar as referências bíblicas dele. No vídeo que nós fizemos sobre o tema, nós falamos até da figura messiânica de Luffy, que se espelha em personagens, por exemplo, como Moisés da Bíblia, e até de outras culturas como Maomé. E aqui vocês não precisam se apegar tanto aos detalhes técnicos de cada um, mas somente a figura messiânica que essas figuras representam. Nas religiões no geral, o Messias é aquele que vai salvar um povo, seja de uma destruição iminente, seja de um caos que está estabelecido, e ele vai reestabelecer a ordem. E é exatamente essa a função de Luffy no mundo de One Piece, mesmo que ele não saiba ainda. Ele foi escolhido e está destinado a trazer a liberdade para o mundo e salvá-lo da destruição. Ele é exatamente a figura de um Messias. É claro que o Oda pode não ter feito isso em relação a uma religião específica, então aqui a gente não vai citar uma religião específica, e ele usa sim aspectos de outras religiões, como por exemplo a figura do Buda na figura do Sengoku, mas nesse contexto da sua pergunta a gente pode assumir que a figura messiânica de Luffy é uma referência bíblica, assim como todas as outras. E a gente pode fazer uma parte 3 do vídeo sobre as referências bíblicas de One Piece, porque se a gente fosse começar a falar aqui, esse vídeo teria muito mais que 1 hora de duração. É muita referência bíblica em One Piece, e a gente gosta muito de trabalhar com esse tema. E a última pergunta é do RP Venites. Para fechar esse vídeo com chave de ouro, ele falou o seguinte: e se o mundo de One Piece sempre pertenceu aos tritões? Cara, essa pergunta é excelente e na minha opinião, ela é muito canônica. A gente tá falando isso antes mesmo da gente teorizar sobre um possível dilúvio, que seria muito irônico e muito genial por parte do Oda se na verdade os tritões, que sofrem muito preconceito desde que a gente conhece a obra de One Piece, na verdade fossem os reais donos desse
esse mundo juntamente com os Reis dos Mares. A gente já comentou esse vídeo quando a gente falou da história de capas de Enel e na grande teoria que a gente tem sobre a Lua em One Piece. Se na verdade os tritões fossem aqueles que dominavam o mundo e os humanos e as pessoas que hoje habitam o mundo de One Piece desceram da Lua. A gente já comentou sobre isso, a gente comentava sobre isso antes mesmo da gente cogitar um dilúvio, e tudo isso vocês viram primeiro no canal Supernovas. Então comentem aí embaixo o que vocês acham dessa pergunta, porque é com isso que nós encerramos esse vídeo, galera. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar o like e comentar aí embaixo o que vocês acharam e se inscrever no canal caso ainda não sejam inscritos. E ativem o sininho para não perder nenhum vídeo nosso, porque está vindo aí um vídeo muito especial desenvolvido por Léo, contando um pouco mais sobre a nossa teoria sobre o fim do mundo de One Piece e sobre as possíveis soluções que isso pode ter na obra. Vocês não perdem por esperar, é o próximo vídeo aí, então já ative o sininho para não perder nada. E não se esqueçam de seguir a gente no Instagram, @canal Supernovas, para participar dos próximos Supernovas Respondem. É isso, galera, valeu!